existe um campo político da direita que a gente poderia chamar de campo político da direita liberal, que se fez representar na era FHC, por exemplo, não de uma maneira ortodoxa, mas esteve presente. A gente levou muito para o lado da manutenção do governo. Exato, vamos imaginar como seria uma mudança de governo. A gente quer imaginar como se fosse uma mudança de governo. Por quê? Vamos lá. E o compromisso do Estado com o processo de industrialização. Então, o Brasil, desde a década de 30 até meados dos anos 70, cumpriu um projeto de... Olá! Começa agora o Egos Talks, gestão que conecta. Um espaço criado para profissionais, líderes e empresários de todos os segmentos para conectar vocês com mais clareza, com mais organização e um propósito claro. Aqui a gente conecta gestão, operação e a vida real. Eu sou o Jonathan de Lima, sócio-diretor da Egos Consultoria, empresa essa que é detentora dos direitos da Egos Talks, e começamos aqui mais um Egos Talks. Hoje falaremos de um tema muito polêmico, né, para muitos, né, quando a gente fala de política. Hoje estamos num país muito polarizado, então a gente é um tema que é polêmico, certo? Porém, ele é importantíssimo para a segmentação de empresários, empreendedores, quem trabalha com indústria, por causa que afeta diretamente a nossa economia. Mas antes de falarmos do tema e antes de falarmos também do nosso grande convidado do dia, quero falar sobre os nossos parceiros que estão conosco nessa caminhada aí já no 6º episódio. Então falamos da Lazo Digital, nossa parceira aí do nosso tráfego pago, a NAC Comunica, a grande detentora de todos os nossos processos aqui de comunicação visual, criação tanto do Egos Talks quanto da Egos Consultoria. Falamos da Empório Gastro, meu parceiro Ricardo Broinin, que acreditou no projeto desde o início e continua acreditando conosco aí, nos patrocinando também. E o nosso parceiro master, a eTools Imports, que está em todos os nossos projetos, está em todas as nossas loucuras aí da Egos Consultoria. Muito obrigado, Elton, muito obrigado, Alexandre, por toda a confiança sempre no nosso trabalho e nas nossas ideias. Vamos lá então? Gente, eu vou dar uma lida aqui porque o tema é necessário essa lida, é necessário a gente cuidar com cada palavra que a gente fala aqui, porque cada contexto pode mudar, né? Vamos lá então. O tema de hoje é um daqueles que impacta diretamente qualquer empresa, independente do seu tamanho, né? Independente do segmento. Depois das eleições de 2026, o Brasil entra em um novo ciclo político, econômico e institucional. É sempre um novo ciclo que começa, surgem dúvidas, expectativas, oportunidades e também muitos desafios. Mas mais do que discutir política, queremos entender como esse cenário pode influenciar quem empreende, quem investe, quem gera empregos, quem toma as decisões todos os dias no mundo corporativo. E para falar disso, convidamos hoje e recebemos hoje aqui Matheus Dalmas, é assim que se fala? Dalmas? É isso aí certo? Mesmo. Vou ler um pouquinho do currículo dele aqui, profissional com ampla atuação na análise de cenários políticos, econômicos e institucionais, acompanhando de perto os impactos das decisões políticas sobre o ambiente de negócios. Ao longo da sua trajetória, Matheus tem contribuído para ampliar a compreensão sobre os desafios, as oportunidades que surgem em momentos de transformações no país. Então você já vem acompanhando bastante tempo essas mudanças de ciclos aí. Matheus, seja bem-vindo ao Egos Talks, gestão que conecta. Espero ter uma manhã aí de bastante troca, de bastante informação e que nós possamos aprender aqui e todos os nossos ouvintes aí também possam estar ouvindo com você e aprendendo com você também. Perfeito. Se apresenta aí, meu amigo. Eu agradeço muito pelo convite, é sempre um prazer conversar sobre a trama política internacional e as conexões com o ambiente político doméstico, político e econômico. Então, acho que tem tudo para ser um papo bem legal. Beleza, então. Matheus, vamos passar a batina de perguntas. Não, a gente não está fazendo aqui nenhum debate político, mas estamos fazendo algumas perguntas para você aí. Matheus, encerrado o processo eleitoral, qual é o principal cenário que desenha para o Brasil hoje? Pensando já em 2027, né? A perspectiva é muito a de manutenção das características mais gerais que a gente identifica hoje. Por que manutenção? Porque existe hoje no sistema internacional, nas relações internacionais de um modo bem amplo, uma conduta bastante unilateral por parte dos Estados Unidos,
quem acompanha a política internacional, quem acompanha o noticiário internacional, vem percebendo que no governo Donald Trump há uma atitude bastante unilateral e especificamente se referindo a comércio exterior, os Estados Unidos têm adotado uma política protecionista e o protecionismo estadunidense tem inúmeras razões, inúmeros objetivos, e como o governo Donald Trump se manterá no ano de 2027, é um mandato que encerra apenas em 2028, há uma tendência internacional de convivermos com as atitudes unilaterais do governo Trump de taxar produtos de inúmeros países com a intenção de proteger o mercado interno estadunidense, de promover uma reindustrialização nos Estados Unidos. E o efeito que tal política do Trump tem causado nos outros países do mundo, e não me refiro apenas à América Latina, me refiro a um impacto global dessa atitude estadunidense, vem sendo a diversificação de mercados. Então, não apenas o empresário, a iniciativa privada tem buscado mercados mais atraentes, tem procurado outras oportunidades, como também governos de inúmeros países têm procurado estabelecer convênios e facilitar o fluxo comercial com outros mercados. E um dos mercados que mais tem sido uma opção para o Ocidente na atual conjuntura é o mercado asiático, o Sudeste Asiático, o Extremo Oriente, o mercado indiano, e é claro que o mercado chinês lidera essa nova oportunidade de negócios. Então, existe um deslocamento do fluxo de comércio internacional em direção à Ásia, e aqueles governos que estão mais atentos a esse pragmatismo político, comercial, que têm procurado apoiar de uma maneira logística o empresariado do seu país, no sentido de ampliar a possibilidade de mercados, são os países que têm se conectado melhor com os novos tempos. Então, a tua pergunta, o que a gente poderia esperar, né, para 2027, parece que o grande recado que os anos de 2025, 2026 estão nos deixando é a importância de diversificar mercados e de não tratar os outros mercados com, entre aspas, picuinhas político-partidárias ou ideológicas, e sim adotar um pragmatismo. Onde está o bom negócio? Onde está o bom mercado para os produtos brasileiros, para os produtos da região? E a conduta de governos e de empresariado parece ser muito mais relevante que seja no sentido pragmático, no sentido mais técnico, deixando de lado qualquer tipo de preferência político-partidária. Entendi. Então, me parece que essa é a perspectiva em termos de cenário global. E hoje você considera que existe mais uma previsibilidade ou mais incertezas para o nosso... Vamos trazer um pouco para o Brasil, né? Por mais que a gente tenha negócios também nos Estados Unidos, nós como Egos Consultoria, juntamente com Etus Imports, nosso parceiraço master aí, consiste em importar máquinas do mercado chinês, então já é uma importação feita já do mercado chinês ao longo desses últimos 15 anos aí com eles. Então, é um mercado no qual lá 15 anos atrás, eles começaram a trabalhar em cima desse mercado e hoje se consolidaram, né, juntamente com a qualidade e o custo de mão de obra chinês, que é muito abaixo do nosso, né? Então a gente já vem vivendo esse momento de comercialização exterior, e propriamente tanto com a China, com o nosso parceiro, mas também com os nossos negócios junto com eles lá nos Estados Unidos. Então a gente tem essa Brasil, China e Estados Unidos aí, tá bem conectada no nosso dia a dia. Então, mas vamos falar de Brasil. Hoje, como eu questionei antes, existe mais previsibilidade ou mais incertezas pensando no mercado corporativo, de fato? O Brasil tem uma tendência de manutenção do atual governo, pelo menos a perspectiva é essa, e sendo assim há uma previsibilidade sobre qual a postura da política externa brasileira na atual conjuntura. Então, o Brasil há muito tempo, e não é algo exclusivo do atual governo, existe uma tendência que está colocada em prática pelo menos desde o final da Guerra Fria, ou antes disso até, mas então eu poderia dizer que há mais de 30 anos a diplomacia brasileira, a política externa brasileira, vem se pautando pela diversificação de parcerias. Então, especificamente na atual conjuntura, a política externa brasileira vem sendo bastante pragmática. O Brasil, em termos de política do seu governo, tem valorizado bastante o mercado
regional, então há uma valorização do Mercosul, então há uma tendência de, caso haja a manutenção do atual governo, que o Mercosul continue sendo considerado um mercado importante, que as conexões com a América Latina sejam estratégicas. Uma outra área que há um forte vínculo da política externa brasileira é o Sul global, o chamado eixo Sul-Sul de negócios. Então, é pouco provável que haja um rompimento da relação do Brasil com o Sul global, e aqui eu me refiro aos grandes mercados como o chinês, o indiano, os novos mercados que estão atraindo negócios, como é o caso da Tailândia, da Indonésia, de Singapura, do Vietnã, né? O Brasil tem fechado conexões com essas regiões. O Brasil procura manter laços históricos com os seus parceiros tradicionais, então é muito importante o acordo Mercosul-União Europeia, que foi fechado há pouco tempo. O Brasil considera importante, fundamental, a relação com os Estados Unidos e se esforça para manter relações comerciais normalizadas. Então, me parece que há uma certa certeza, ou vamos dizer assim, uma previsibilidade de que se temos um governo que já foi governo por 2 vezes, está na 3ª edição e pode ser que fique numa 4ª edição, a gente já sabe qual é a política externa adotada pelo governo, como foi no passado, como é atualmente, e é fácil, então, prever um cenário futuro. E a principal característica da política externa brasileira vem sendo a diversificação de parcerias sem características político-partidárias misturadas com isso. Então, a gente poderia dizer que é uma diversificação de parcerias com bastante pragmatismo e que tem no sul global, né, no eixo sul-sul, uma grande opção para não depender tanto do hemisfério norte, dos mercados tradicionais. Já era essa a opção brasileira, especialmente durante a era Fernando Henrique Cardoso, só para puxar na história, né? A era FHC nos anos 90 e início dos anos 2000 já tinha apontado para um caminho de não depender tanto do hemisfério norte. E a era Lula aprofundou esse caminho inaugurado pela era FHC, algo que se tornou ainda mais necessário nesse segundo governo Trump, né? Então, essa era Trump tem empurrado vários países a diversificar parcerias para depender menos de um parceiro importante, que é os Estados Unidos, e esse sim, um parceiro muito imprevisível. Os Estados Unidos hoje é o fator que mais tem gerado instabilidade, falta de previsibilidade. O governo Trump reúne informações que os outros países contestam, utiliza argumentos que os outros países não concordam, adota medidas unilaterais que depois são desfeitas dependendo do andamento da negociação, e isso causa bastante instabilidade no fluxo de negócios internacionais. Então, me parece que, por parte do Brasil, o Brasil vem sendo um grande defensor do multilateralismo, do direito internacional e da governança global sobre comércio, sobre clima e sobre segurança. Ou seja, a postura brasileira é a de trabalhar em favor da cooperação internacional, a favor daquilo que gera previsibilidade, que minimamente é uma ordem gerida por um grupo multilateral e que tenha o direito internacional como uma referência, né? E é o que nas relações internacionais mais poderia causar uma estabilidade. Então, a postura brasileira vem sendo essa há muitas décadas, né? Não apenas no governo atual. Então, a gente poderia imaginar que para 2027, num novo ciclo, né, pós-eleição, o Brasil continua sendo um grande apostador no direito internacional, na cooperação, tem parceria nessa defesa de importantes atores internacionais, como é o caso da União Europeia, como é o caso de países do sul global, como a África do Sul, a Índia, como é o caso da China no Extremo Oriente. São atores internacionais que têm defendido muito a cooperação e o Brasil está nesse grupo. Entretanto, né, um fator instável é o fato de governos que se alinham aos Estados Unidos de Trump, ou grupos políticos que têm um alinhamento ao Donald Trump defendem
uma crítica à globalização, são mais favoráveis ao protecionismo, criticam os fóruns multilaterais, não valorizam a governança global sobre comércio. Então, por exemplo, há um desprezo à OMC, a Organização Mundial do Comércio, há um desprezo ao Conselho de Segurança da ONU, então isso é um desprezo à governança global sobre segurança, há um desprezo a respeito dos acordos sobre clima, então é um desdém sobre a governança global a respeito do meio ambiente, e esses comportamentos que são mais unilaterais e desprezadores do multilateralismo, hoje são os grandes fatores de instabilidade. E o Brasil não está inserido entre aqueles que têm colaborado para essa instabilidade. O Brasil está naquele grupo que gostaria de cooperação, né, de ampliar negócios. E um dos discursos brasileiros mais frequentes na Assembleia Geral da ONU e nos fóruns multilaterais, de um modo geral, o G20, o Fórum Econômico Mundial, enfim, um discurso muito frequente do Brasil é o de que o Brasil não é defensor da guerra como recurso para resolver pendências internacionais, e sim a negociação, o acordo multilateral, porque acredita que o orçamento gasto com material bélico por parte das grandes potências poderia ser redirecionado para negócios com o hemisfério sul. O Brasil é grande defensor desse argumento. O dinheiro gasto com a guerra é um dinheiro não gasto no mundo dos negócios. E o Brasil reivindica que haja uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, justamente para que o número de Estados-membros se amplie. Hoje são 5 os membros permanentes. O argumento brasileiro é que haja uma ampliação desses membros para que países do sul global possam ser lá representados, de modo que estes países no Conselho de Segurança possam argumentar contrário à guerra, contrário ao recurso do conflito bélico e a favor de cooperação envolvendo o hemisfério norte e o sul. Então, né, resumindo a resposta da pergunta... Mas vamos imaginar, né, Matheus, vamos imaginar que a gente está num período eleitoral, né, onde tudo pode acontecer, certo? A gente tem hoje no Brasil 2 frentes políticas. A gente tem uma esquerda e a gente tem uma direita. Isso é fato. A gente levou muito para o lado da manutenção do governo. Exato. Né? Vamos imaginar como seria uma mudança de governo. A gente quer imaginar como se fosse uma mudança de governo. Por quê? Vamos lá. Imagino eu, né? Não sou analista político, né? Longe disso. Né? Sou um cara que acompanha a política porque eu sou empreendedor, então eu olho a política como algo econômico mesmo, de fato, para entender como o meu negócio vai perdurar ou não vai perdurar durante o período. Imaginando desta forma, Matheus, a gente sabe que a gente sempre vai ter situações de desagrado, tanto de um lado quanto de outro. Isso é fato. E a gente tem coisas positivas de um lado, como tem coisas positivas do outro também. Vamos imaginar que mudamos o nosso governo atual. Muda essa rotina que a gente está acostumado nos últimos 4 anos, que vem perdurando. Imaginando as coisas boas que a gente também tem no governo extremista que a gente está hoje, né? Mudando esse panorama. O que você considera que esse governo novo que entrará trará de benefícios também para o empreendedorismo, pensando num bem maior, né? Um bem maior que é a nação, que é um bem do mercado em si, do empreendedorismo, que gera hoje emprego, que gera hoje a economia, vamos lá, depende das pequenas e médias e grandes empresas. O que hoje tu considera, nas tuas análises, nos teus estudos, o que tu considera que um governo contrário do que a gente tem hoje vai trazer de benefícios para o nosso governo, para a nossa atual situação? Eu gosto de olhar um pouco mais, porque se a gente for olhar, né, Matheus, desculpa te cortar agora e já te questionar e já indagar alguma coisa, eu entendo que se a gente for olhar para os lados negativos ou para os lados de problemas que a gente tem, a gente vai encontrar vários problemas em vários tipos de governanças, tanto na América Latina, quanto na América Central, quanto na América do Norte, quanto na Europa, quanto no Ocidente, quanto no Oriente. A gente vai encontrar diversos problemas, mas dentro disso a gente também tem benefícios. A gente tem pessoas bem intencionadas, tirando as pessoas que são mal intencionadas, que a gente já viu ao longo da história de toda a política mundial. Mas pensando no lado bom, vamos levar a nossa conversa para o lado bom, até porque a gente está comunicando com um empresário aqui, com um empreendedor, que se a gente falar só de coisas ruins, eles vão... Pô, cara, senão para de empreender.
Nosso país também para. Então a gente não pode. A gente tem que até motivá-los a empreender mais, a dar segurança a eles, dar confiança a eles que tanto um governo ou outro tem seus benefícios, daí é uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha de cada um. Mas eu quero que tu traga agora, pensando nas tuas análises assim, ó. Trocou-se o governo. Viemos por um centro, viemos por uma direita, enfim. As políticas são, né, elas vão ter uma escadinha, um extrema direita, extrema esquerda, e a gente tem o centro, que hoje o centro vai para o lado que mais está governando, né? Então, pensando no lado positivo, mudando de governo, quais são as coisas positivas que hoje esse governo de direita pode trazer para o contexto empresariado, econômico, social, dentro desse contexto como um todo? Eu quero que tu traga essa reflexão para a gente, né? Falamos agora da atual situação, vamos falar de uma nova situação para a gente poder ser mais imparcial possível aqui, por favor. Não, perfeito. Trabalhando com uma hipótese de mudança de governo, existe uma dúvida, uma incerteza sobre qual a orientação da política externa de um novo governo. Por quê? Né? Porque existe um campo político da direita que a gente poderia chamar de campo político da direita liberal, que se fez representar na era FHC, por exemplo, não de uma maneira ortodoxa, mas esteve presente, e que teve uma conduta de política externa muito parecida com a atual política externa, que é a de abrir mercados, de fazer acordos de livre comércio, de buscar diversificação de parcerias. Então eu diria que, do ponto de vista de política externa, o fato do Brasil ter um governo de direita ou de esquerda pouco impacta na maneira como o Estado se comporta internacionalmente. E por que pouco impacta? Porque nas relações internacionais os critérios de tomada de decisão não são os mesmos da política interna. Sempre se leva em conta no cenário externo qual é o interesse do Estado e quais os parceiros estratégicos para atingir esses interesses. Então, não vejo tanta diferença entre a diversificação de parcerias promovida pelo atual governo. Aí tu começa a olhar mais para taxas, insumos, o governo vai precisar, o que as empresas vão precisar. O que as empresas vão precisar. E basicamente a política externa muito se guia em torno daquilo que a iniciativa privada está fazendo. Então, se o empresariado brasileiro está negociando bastante com o mercado A, B e C, seria muito de bom tom que um governo, seja ele qual for, melhorasse as relações com aqueles mercados A, B e C, o que facilita exportações, facilita o aumento do PIB, então é interessante economicamente para o país. Então, do ponto de vista de política externa, uma direita liberal, ou mesmo uma direita mais ao centro, que eu chamo de uma direita keynesiana, né? Qual a diferença entre uma direita liberal e uma keynesiana? Uma direita liberal aposta internamente mais na iniciativa privada e menos na participação do Estado na promoção do desenvolvimento. Já um campo político de centro-direita considera que é importante que, além da iniciativa privada, que o Estado também tenha algum compromisso com emprego e renda. Então, o Brasil historicamente teve no poder, né, campos políticos de direita que oscilavam entre uma iniciativa privada sem tanta participação do Estado, a gente não tem um histórico tão grande desse perfil, ou uma direita que incentiva a iniciativa privada, mas que também tem compromisso com o bem-estar social. Entretanto, o candidato Flávio Bolsonaro, né, que poderia ganhar a eleição, como apontam as pesquisas, ele não pertence nem ao campo político de centro-direita e nem ao campo político de direita liberal. Ele pertence a um campo político mais extremado à direita. Qual a diferença da extrema-direita em relação à direita liberal e ao centro-direita? A extrema-direita não tem um compromisso com a democracia e com as instituições como a direita liberal e o campo político de centro-direita tem. É um campo político que admite alterar legislação, ampliar os poderes do Estado para que o Estado possa inibir internamente que determinados temas, determinados assuntos, determinadas ações que são contrárias à visão de mundo da extrema-direita possam crescer. E, externamente, o que vimos durante o governo Jair Bolsonaro foi uma política externa de muito alinhamento ao governo Trump no primeiro mandato do Trump. E o que significou uma política externa de alinhamento ao Trump? Houve menos diplomacia do Brasil com os mercados
do Sul global, houve um desaquecimento das relações do Brasil junto ao Mercosul e ao mercado regional, e houve uma espécie de ruído de comunicação do Brasil com a China e com o mercado asiático, e até mesmo no Oriente Médio com os países árabes e islâmicos. Por quê? Porque durante o governo Jair Bolsonaro, o Brasil reproduziu aqui mais ou menos a retórica que o governo Donald Trump expressava lá. Então, para o governo Trump era importante a parceria estratégica com Israel, e por isso uma narrativa hostil a países islâmicos do Oriente Médio. O governo Bolsonaro também reproduziu tal hostilidade, o que para o empresariado brasileiro não era interessante, na medida que o Brasil exporta bastante para o Oriente Médio. O governo Trump culpou a China pela pandemia, por exemplo. O governo Jair Bolsonaro reproduziu o discurso tentando identificar na China a origem da pandemia, o que para o empresariado brasileiro não era interessante, já que a China é um mercado importante, né? E fazer acordos comerciais com a China também é relevante. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque caso haja uma vitória de Flávio Bolsonaro, existe a possibilidade de ser um governo menos dialogador com os outros campos políticos da direita e manter um perfil mais ligado à extrema-direita, como foi o governo Jair Bolsonaro, o que seria prejudicial para a política externa brasileira e para o empresariado brasileiro, já que haveria menos conexões políticas, né, com outros mercados, o que não impede o empresariado de seguir a sua rotina de buscar os mercados mais atraentes, mas deixaria de haver aquele apoio logístico da política externa brasileira. Ou uma outra possibilidade é um governo Flávio Bolsonaro fazer coligações e ampliar o leque de aliados envolvendo campos políticos da direita liberal e da direita mais ao centro, e aí sim estabelecer um governo mais amplo do que foi o governo Jair Bolsonaro e estabelecer políticas que direcionem o Brasil para uma linha econômica mais liberal, o que aí sim seria interessante para o empresariado brasileiro, porque não apenas internacionalmente haveria diversificação de parcerias, como também internamente poderia haver uma política econômica mais voltada para a iniciativa privada, mais preocupada com o controle do gasto público, o que são hoje pontos vulneráveis do governo atual, né? O gasto público, o déficit público, a questão de ficar com o controle da inflação muito vulnerável em função do gasto público. Então poderia haver uma política econômica nova, né, mais voltada a um foco na iniciativa privada, a um corte de gastos, a um equilíbrio fiscal maior, o que é interessante para atrair investimentos, para atrair novos negócios, para criar um mercado mais estável, né, e de acordo com o que o empresariado quer. Pegando os ganchos que você falou, hoje você defenderia uma política governamental mais central, pegando o bom de um lado e o bom do outro e juntando isso para tornar uma política nova que no Brasil a gente não conhece ainda? Seria o ideal. O ideal sempre é procurar compor, né, uma frente ampla, vamos dizer assim, que pudesse contemplar... Como você falou, a inflação, a gente está com uma inflação grande, está com a questão dos gastos públicos também, é algo que hoje gera uma instabilidade no mercado, porque a gente... Quem vê noticiário enxerga isso, então, mas ao mesmo tempo a gente olha para o outro lado e também vê uma questão de trancar a rua, de fato, em muitos quesitos, né? Nas políticas internacionais. Te confesso que é algo que de um lado me preocupa e de outro lado também me preocupa, né? Porque ainda mais a gente que está hoje dentro do mercado, buscando um mercado internacional, nós como Egos Consultoria, né? Os nossos parceiros também buscando esse mercado. Para nós não é interessante a gente ter algo retórico de um lado ou de outro para influenciar no nosso negócio, né? Por mais que a gente trabalhe com importações da China, como a iTools trabalha, acabou de aparecer aqui, que vai ter uma comunicação em China e Estados Unidos, não China-Brasil, enfim, mas a gente tem mas da mesma forma, esse convívio político entre as grandes potências hoje, que a gente pode falar que acho que as grandes potências hoje são Estados Unidos e China, né? Acho que é uma disputa entre eles, do mercado. Estados Unidos por muito tempo foi, eu acho que o mercado mais poderoso do mundo. Hoje ele disputa com a China, antes ele não disputava com praticamente
ninguém, disputar ali com Rússia, com os países, alguns países europeus, mas hoje, né, existe uma polarização no mercado também de poderes, né? Então, falando desse centro, eu acho que também seria uma nova frente, uma nova via, uma nova ideia para o nosso país, né? Porque se a gente for olhar tanto de um lado, tanto de outro, a gente tem muita polaridade, assim, é muito polarizado, a gente tem de um lado e de outro, então a gente hoje vive em narrativas, né? Então a imprensa em si é uma narrativa de um lado, um defende um lado, outro defende o outro, então tu vai tendenciar daqui a pouco para um lado para o outro, mas eu tenho hoje a curiosidade de entender a política de uma forma ideal, não polarizada, entendeu? Então até nesse podcast que a ideia era trazer isso, né, Ana? A gente buscou essa ideia assim, pô, cara, vamos cuidar pra gente não defender um lado, defender o outro, porque daqui a pouco eu tenho ideias, o entrevistado tem outras, a Ana tem uma, o Diego tem, enfim, a gente entender o que a gente hoje seria de um mercado ideal. Por mais que a gente está falando de um novo cenário, com um novo ciclo, mas eu acho que a gente também pode, como eu pedi para a gente imaginar o lado bom da direita, o lado bom da esquerda, e a gente entender, eu acho que para a gente pensar num novo ciclo também, até para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, as pessoas que estão nos assistindo, os empresários, os empreendedores aí que estão nesse mercado, é importante também para a gente ver o que seria o ideal para a gente. Para a gente também, nós como empreendedores, não polarizarmos, não olharmos só para a direita, não olharmos só para a esquerda, vamos de repente com um analista político aqui, alguém que conhece, que estuda, historicamente estuda este mercado. Eu queria a tua opinião, Matheus. Hoje, para o Brasil, né? Vamos imaginar uma nova frente. A gente tem novas frentes chegando, mas com muito menos força dentro do mercado, né? Dentro do mercado, dentro da política em si. A gente teve as questões do Partido Novo, a gente teve algumas questões de outros partidos, mas ainda falta aquela frente que vai olhar para o país como um poder econômico, né? Eu falo para todos, quando eu não falo muito de política, mas quando eu converso, cara, a gente hoje, graças a Deus, a gente é um país rico, né? A gente tem nossas estações bem definidas, a gente tem o Nordeste tem sua agricultura forte também nos produtos que ele tem. A gente tem o Centro-Oeste, a gente tem o Sul do país. A gente tem nossas qualidades e por isso que a gente não quebra hoje, né? A gente é uma empresa com um fluxo de caixa e uma reserva de emergência por muito tempo, porque a gente tem poderes tropicais, principalmente falando, que permitem com que a gente seja um país que ainda não quebre, né? Que todos os governos que entram façam as suas pataquadras, façam as suas bagunças, mas o país continua não quebrando. O que quer dizer que eu acho que cabe a gente olhar, né, principalmente a nossa geração, né, não sou tão novo mais também, mas essa nossa geração, a geração dos nossos filhos que estão chegando aí, acho que cabe a gente pensar no novo viés político, a gente pensar numa nova frente política para que a gente consiga conectar todas as polaridades, assim, todos os lados polares, sabe? Um lado ou outro, a gente consiga conectar eles e tornar... Eu sei que isso é difícil, quase impossível, né? Sempre vai ter ideias diferentes, mas você hoje, Matheus, o que você considera hoje que, assim, pra gente ter... Vamos pensar na política de 2027 agora, de 2026 para começar em 2027. Seria interessante um novo viés político? Seria interessante uma perspectiva mais ao centro, né? E aí não necessariamente um novo viés ou uma liderança por parte de um campo político de direita ou de esquerda, isso é irrelevante. Parece que o mais relevante é que haja um diálogo ampliado entre campos políticos. E aqui, historiando, para a gente entender qual o perfil da política interna brasileira há pouco tempo e como ele ficou agora. O Brasil tem uma tradição de ter governos do campo político da direita, mas não uma direita liberal, né? Uma direita que tenha, de fato, uma política econômica de incentivo à iniciativa privada. Nós tivemos no Brasil décadas e décadas de tradição de uma direita desenvolvimentista, né? O que significa o desenvolvimentismo na política e na economia? O desenvolvimentismo é o compromisso do Estado com geração de emprego e renda e o compromisso do Estado com o processo de industrialização. Então, o Brasil, desde a década de 30 até meados dos anos 70, cumpriu um projeto de mudar o perfil agrícola para um perfil industrial, né? O Brasil apostou numa modernização econômica através da industrialização
E essa modernização não veio apenas com a iniciativa privada, ela também veio com uma presença estatal muito forte, com criação de grandes estatais, especialmente em setores como energia, transporte e comunicação. E o campo político que providenciou o projeto desenvolvimentista foi o campo político da direita, portanto uma direita não liberal, uma direita desenvolvimentista, e que teve, por exemplo, nos anos na era Vargas, nos anos JK, durante o regime militar, né, o projeto de desenvolvimento foi o desenvolvimentista. Quando veio os anos 90, né, quando vieram os anos 90, pós-Guerra Fria, muito pela experiência da Margaret Thatcher na Inglaterra, nos anos final dos anos 70, início dos 80, e do governo Ronald Reagan nos Estados Unidos, nos anos 80, estes dois governos, Thatcher e Reagan, haviam modificado o perfil de política econômica interna nos seus países. Inglaterra e Estados Unidos também tiveram, durante a Guerra Fria, uma participação do Estado no desenvolvimento econômico, no compromisso com emprego e renda. O chamado New Deal, né, que o Franklin Roosevelt tinha inaugurado lá nos anos 30, havia sido o perfil, a referência do capitalismo internacional, o chamado capitalismo do bem-estar social. Mas com a Thatcher e o Reagan inaugurando medidas mais liberais, mais ortodoxas dentro do campo econômico liberal, o que foi chamado de neoliberalismo nos anos 90, né, anos 80, anos 90, o Brasil também passou, o Brasil, a América Latina, enfim, passaram a ter uma outra referência de desenvolvimento econômico que não apenas aquele desenvolvimentismo, que tinha gerado industrialização, mas que também acabou gerando bastante gasto e bastante inflação, né? A década de 80 da América Latina, do Brasil, é bastante inflacionária, muito em função dessa política desenvolvimentista. Então o Brasil passou a ter, a América Latina passou a ter o liberalismo econômico, o neoliberalismo mais ortodoxo como uma referência, como uma opção. E o Brasil experimentou um convívio com o liberalismo mais ortodoxo durante os anos 90. Num breve período no governo Collor, né, não foi um governo que durou muito tempo, né, ele durou a metade do mandato. Durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso foram adotadas medidas liberais mais claras. Foi o período das grandes privatizações, por exemplo. Ali o Brasil abria mão do monopólio público em energia, transporte e comunicação e apostava na iniciativa privada nesses setores. Entretanto, os resultados das medidas neoliberais na América Latina acabaram não sendo tão satisfatórios tanto no crescimento do PIB quanto na geração de emprego, o que fez com que pressões das sociedades civis por compromisso público com renda, com bem-estar social aumentassem na década seguinte, no início dos anos 2000. E aí a gente viu, a partir dos anos 2000, uma espécie de variação, uma espécie de rotatividade entre ou uma proposta mais desenvolvimentista, vamos dizer assim, o Estado comprometido com bem-estar social, com emprego e renda, aumentando o gasto e correndo o risco de aumentar a inflação, ou uma proposta econômica mais liberal, comprometida com a responsabilidade fiscal e com a iniciativa privada. Esse é um fenômeno que o Brasil conviveu e que a América Latina também. Então o Brasil teve 2 mandatos do presidente Lula e 1 mandato e meio da presidente Dilma Rousseff nessa perspectiva de compromisso público com emprego e renda, mais gasto social, mais gasto para atender demandas sociais. O Brasil teve no governo Temer a adoção de uma política liberal mais nítida, né, de cortar gastos, de se preocupar com o controle da inflação e com a estabilidade da economia. O governo Jair Bolsonaro tinha uma proposta de manter uma perspectiva liberal mais ortodoxa no mercado interno, na política interna. Entretanto, em função da pandemia, houve uma série de gastos que não haviam sido previstos. Então, eu acho que essa parte acho que é um recorte, né? Se a gente pegar a pandemia, pegar guerras que acontecem fora, são recortes das políticas que às vezes saem de uma previsibilidade que a gente comentou aqui antes, né? Então é algo que, cara, eu sempre falo, vamos entrar pro recorte da guerra, vamos entrar lá dos anos 80, dos anos 70, né? Dos anos 40, vamos entrar
pô, a gente vai entrar num viés que é algo fora de um controle, econômico. Não tem como prever. Não tem como prever. Como as enchentes que houve, Isso, né? não tem como tu avaliar hoje um governo municipal aqui, cara, pô, teve uma enchente em 2023, 2024 ali que, cara, a gente está entrando numa nova enchente agora, nessa semana aí, e a gente vê que daí sim a gente pode fazer cobranças, né? Tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal. A gente teve uma grande catástrofe nos anos, foi 2024, eu acho, né? 24, isso aí, que foi na nossa região aqui do Vale do Taquari uma grande catástrofe que atingiu não só famílias, mas atingiu empresas, atingiu pequenos empreendedores. E a gente vem agora em 2026 com a perspectiva de uma nova enchente, de uma nova cheia, com os mesmos problemas que a gente enfrentou em 2024. Daí eu acho que cabe a gente cobrar. Pô, cara, a gente teve os problemas em 2024. Nós tivemos um período de adaptação, de entender o que poderia ser feito, por mais que a gente sabe que não são coisas simples de se fazer. A gente sabe que não são coisas simples de fazer, mas a gente vai passar pelos mesmos problemas de novo. Exato. Daí eu acho que cabe a cobrança, né, Matheus? Acho que cabe a cobrança nos âmbitos federais, estaduais e municipais. Eu acho que é isso. Mas quando a gente vem de um hábito que acontece sem a gente prever, sem a gente... Cara, não tivemos como prever uma pandemia. A gente não teve como prever a grande cheia de 2024. Exatamente. A gente sabia que sempre, todos os anos tem cheias aqui, mas né, no âmbito de 22, 23, 24 metros de cheia, a gente chegou a 34. Sim. E o Estado está aí para isso, né? Ele tem que estar de prontidão nesses momentos de emergência. Exatamente. Então, eu acho que está aí, tem o que fazer, mas a gente também tem que olhar para o lado. Cara, e depois disso aqui? É aquela história. A gente fala muito na nossa consultoria, na nossa empresa, com os nossos clientes, a gente fala, cara, a gente vai ter problemas. Mas a gente tem que saber aprender com esses problemas para a gente poder ter soluções futuras para eles, né? E é o que hoje me incomoda mais em todos os tipos de governos. A gente passa por problemas, a gente prefere acalentar o coração das pessoas falando em verdades, né? É isso que acontece, para que todo mundo, legal, né? Mas não tá nos bastidores, de fato, não se faz nada. Isso me incomoda, né? E pensando nisso, indo para um outro lado aqui também, com essas mudanças políticas, a gente falou aqui de manutenção do governo atual. A gente falou de uma possibilidade de um governo extrema-direita, como você mesmo falou, do Flávio Bolsonaro. E a gente também falou um pouco aqui sobre uma nova frente política. Né? A gente falou dos 3 cenários, então acho que a gente está bem atualizado aqui quanto a isso. Pensando nesses 3 cenários, acredito eu que a gente, por mais que a gente tenha um ou outro, a gente tenha um olhar futuro para alguns setores do mercado econômico ou do mercado industrial, do mercado do agronegócio, de fato. O que você considera hoje que quais serão as grandes oportunidades que os governos devem olhar para a partir de 2027 para que a gente tenha um país melhor, para que a gente possa olhar sim para o gasto público como algo que não seja tão relevante como está sendo, que a gente consiga olhar para um crescimento de um país pensando em agricultura, pensando em indústria, pensando em, daqui a pouco até uma independência de mercado, por mais que não vai ter, porque a gente depende muito das questões de insumos internacionais, mas que a gente possa também ser um país em expansão, né? Sem precisar ter que puxar, vou usar uma palavreada aqui, puxar saco de um lado, ou puxar saco do outro, ou puxar saco da China, ou puxar saco dos Estados Unidos, ou enfim, que a gente tenha uma boa relação com estes países, que é importante a gente ter relações com todos os países de uma forma legal, mas que a gente também possa ter um crescimento exponencial dentro do nosso mercado, que indiferente de questões de guerra, questões políticas, questões de taxação, a gente possa ser um país promissor, que a gente consiga entregar para as nossas crianças, para os nossos filhos, sabe, um país melhor, com menos criminalidade, com mais oportunidades, que hoje a gente peca nisso, né? A gente peca tanto na criminalidade, que está cada vez maior, a gente peca também nas oportunidades para as nossas crianças e jovens aí que estão hoje no mercado, né? As oportunidades não são para todos, muitas vezes acabam. Então, claro que a educação faz parte disso, que a gente, quanto mais a gente investir na educação, mais a gente vai tornar nossos jovens mais competitivos para o mercado profissional. Mas pensando nesses 3 cenários políticos, agora eu quero uma opinião Matheus, né? O que o Matheus hoje acha que deveríamos e temos oportunidades para, a partir de 2027, olhar para... Cara, vou olhar para a agricultura.
Aquilo ali a gente tem que começar a potencializar esse lado, porque a gente tem um país tropical, que a gente tem... Nesse sentido, entendeu? Para a indústria, porque a gente tem condições de industrializar mais para se tornar uma grande potência. O que você considera hoje? Vamos tirar a política de lado e vamos olhar agora para a opinião nossa, a opinião real do empresário que está nos olhando aqui também. Bom, então parece que há um grande mercado, uma grande oportunidade de negócios envolvendo a busca por novas fontes de energia e por novos recursos estratégicos. Então, do ponto de vista de recursos estratégicos, ganha cada vez mais espaço na pauta a busca pelas terras raras. E as terras raras é algo que o Brasil e a América Latina detêm. Então, é uma oportunidade histórica para os governos latino-americanos de valorizarem a matéria-prima que detêm e de obter tecnologia não apenas para retirá-las do solo e exportá-las, como também para processá-las, para que a exportação não seja apenas da matéria-prima bruta, da commodity, né, que também haja um valor agregado. Então essa é uma oportunidade de investimento, de apropriação de conhecimento, valorizar as terras raras, é um recurso estratégico que o mercado mais tradicional, como o estadunidense, o europeu, tem interesse, e é um recurso estratégico que o mercado em ascensão, que é o asiático, que é o chinês, também tem interesse. Então é algo que o Brasil e a América Latina detêm e que dá bastante poder de barganha para os governos desses países. De repente, se olhasse mais para o lado do beneficiamento desse produto, a gente teria mais oportunidades ainda dentro do mercado econômico e industrial. Exatamente, porque há toda uma rede de outros negócios e outras áreas estratégicas para dar suporte à extração e ao desenvolvimento de um valor agregado a esses recursos estratégicos. Um outro setor que parece... Só para pegar o gancho, porque o que me parece muito é a gente exporta para os mercados e depois muitas vezes compra o produto então, com valor agregado. Então a tua ideia de fato era a gente olhar para essas terras raras como beneficiar esse produto, aprender a beneficiar ele e fazer os nossos próprios produtos. Exatamente, colocar na mesa de negociação necessariamente uma obtenção de conhecimento, de suporte para que a tecnologia também possa ser desenvolvida no território nacional. Isso geraria uma série de novas frentes de empreendimento, de conhecimento, de negócios e de estudos científicos relacionados à área. Eu diria que explorar as terras raras com apropriação de tecnologia é algo que movimentaria o conhecimento científico, tecnológico do mundo acadêmico, é algo que movimentaria o empresariado ligado a isso, é algo que movimentaria o comércio exterior e teria um impacto muito positivo no PIB a médio e longo prazo. Então é um grande negócio, é uma grande oportunidade de crescimento econômico que o Brasil tem e a América Latina tem, né? Porque não é algo exclusivo brasileiro. Uma outra rede de negócios que já é importante e que deve continuar sendo importante é o agronegócio, né? Por quê? Porque por mais que o mercado asiático cresça e seja um grande parceiro econômico e que seja um grande detentor de tecnologia, é um mercado carente de alimentos. Então, o Brasil é hoje uma segurança alimentar, né, para o mercado asiático, para o mercado chinês. Então, é importante que o fornecimento de grãos, o fornecimento de carne, seja sempre algo importante para o Brasil, na medida em que pode ser uma economia complementar daquelas regiões que estão crescendo economicamente. Então, já é um setor importante e ele tem necessariamente que continuar sendo importante, porque a segurança alimentar é fundamental, né, para inúmeros mercados que não detêm as matérias-primas e as commodities que o Brasil tem. Então, esse é um setor que deve ser valorizado. Um outro setor que é importante é o da energia renovável, as fontes renováveis de energia, para não depender tanto do petróleo. Então, aqui a gente está conversando a respeito de novas fontes de energia que o Brasil, há um tempo atrás, já havia sinalizado um caminho nesse sentido com o biodiesel. Depois é um assunto que ficou um tanto quanto de lado quando se descobriu a camada pré-sal que a Petrobras pôde explorar.
Então é como se o Brasil tivesse aumentado o olhar para o petróleo depois que descobriu a camada pré-sal, deixando um pouco de lado a conversa sobre biodiesel, e é um assunto que precisaria retomar. Hoje a China lidera esse campo com energias renováveis, especialmente com o uso de componentes elétricos, e a gente pode verificar o quanto o nosso mercado automobilístico, por exemplo, está inundado com a tecnologia. Que até 2 anos atrás era uma dúvida, né? Hoje já se torna basicamente uma realidade. Os carros elétricos, né? E eu acho que é um olhar importante a gente olhar para isso, não só para... eu falei, acho que num podcast sobre carros elétricos, né? Eu falei que... eu li uma reportagem, na verdade um estudo, eu acho que foi feito pela BYD, né? Sobre os carros elétricos. Eu vou mudar um pouco o assunto só pra gente... Sim. Porque me veio isso na cabeça agora. Vi um estudo, acho que, se eu não me engano, foi da BYD. O porquê do carro elétrico, né? Claro, tem toda a questão, né? Do biodiesel, né? Dessa questão na questão do consumo, da exploração, mas um dos grandes motivos para eles terem ido para a questão do carro elétrico também foi, daí a gente pode olhar pela prevenção de acidentes, né? Porque te acaba fazendo com que tu planeje melhor as tuas viagens, para que tu olhe melhor quais são os pontos que você tem de abastecimento elétrico, né? Então você, além de estar colaborando para uma questão ambiental, né, com a questão da queima do petróleo, ou também da exploração do petróleo, diminuindo não dependendo tanto desse mercado, tu acaba olhando para um outro lado também. Um lado, esse estudo mostra, né? A gente não olhou só para o lado ambiental, que é importante, a gente não olhou só para o lado da disputa por poderes que o petróleo traz hoje no mercado mundial, mas a gente olhou para o lado da segurança também. Então, eu acho que essa questão, propriamente falando agora, você entrou na mudança do nosso mercado automobilístico, olha como várias frentes se conectam. Então a gente está falando de política, então como é que a gente não vai olhar para todas as frentes também, né? A gente está olhando só para uma questão e tem várias discussões dentro desse mercado. Então a política também tem. Então eu resumiria que hoje, pensando numa perspectiva futura, então, né, de hoje, olhando para frente, é importante que o Brasil seja relevante na segurança alimentar e na segurança energética de inúmeros mercados. E aí está uma grande possibilidade de negócios e de poder de negociação que governos brasileiros possam ter no momento de exercer diplomacia com outros estados, com outros atores internacionais. Antes tu perguntava, né, só para eu concluir, tu perguntava, o que você considera que seria o ideal em termos de que tipo de governo poderíamos ter? O ideal seria a gente ter governantes, enfim, que independente de nomes que eles tenham, de partidos que eles tenham, que eles valorizassem a importância da previsibilidade dos negócios internamente e externamente. O que é importante a governança global sobre comércio, sobre clima, sobre segurança, e que é importante que haja uma postura pragmática e estratégica para defender os interesses do Brasil, especialmente naqueles mercados naqueles setores que o Brasil é mais forte, né? Esse seria o ideal. E como construir isso? Com uma frente ampla, com uma grande coalizão envolvendo campos políticos partidários dos mais diversos, para que haja maioria no Congresso e para que haja uma boa relação com os três poderes. A gente sabe que ninguém consegue governar sem que haja... Que se olhe mais para soluções e não para encontrar problemas de lado ou outro. E não há como governar brigando com o Congresso, né? Brigando com o Judiciário, né? Não há como ter estabilidade interna criando inúmeros atritos. Então, no mundo ideal, os três poderes convivem numa boa. O poder executivo, seja ele qual for, consegue ter diálogo com o poder legislativo e que grandes pautas nacionais possam ser relevantes a tal ponto de criar coalizões. Seria interessante que o Brasil também tivesse senadores, né? E eu vou te dizer por que eu falo do Senado. Se nós sairmos na rua aqui e fizermos uma enquete, né, perguntar para as pessoas qual a diferença entre um deputado federal e um senador. Nem eu sei. A gente poderia fazer essa pergunta. Acho que grande parte da população não sabe. Por que serve um senador? Né? Se já existe o deputado federal, o que faz o senador?
Então, teoricamente, né, constitucionalmente, o Senado deveria servir para ser composto por representantes da sociedade que pensassem no que é melhor para a federação, para o país. É como se o deputado federal defendesse muito mais o seu nicho eleitoral, né, os interesses da sua região, do seu eleitor, e buscasse orçamento, recursos para os seus projetos que são bastante localizados. Esses projetos precisam ser aprovados pelo Senado posteriormente. Mas por que precisam ser aprovados pelo Senado? Porque é papel dos senadores pensar o que é melhor para o país. Existem inúmeros projetos feitos por várias bancadas e deputados, eles todos vão parar no Senado. E o Senado tem o papel de analisar, bom, o que é mais estratégico para o país, o que a federação está precisando. Então o Senado é um garantidor do pacto federativo, é o sujeito que poderia pensar sobre o que é melhor para o país. Entretanto, na prática, os nossos senadores se comportam como deputados. Eles também tentam trabalhar em nome de causas mais regionais, né, e não tanto federais. Então é isso que eu digo, que no mundo ideal, né, não apenas teríamos governos de coalizão mais pragmáticos, mais técnicos, como também poderíamos ter senadores que entendessem qual é o papel do Senado, né? Seria o ideal. Legal. Matheus, então indo mais para a parte final do nosso podcast, então um assunto bem relevante, um assunto que se a gente passaria horas falando aqui, porque a gente tem muita história por trás de toda da nossa atual situação, né? Considero agora, pegando a fala de a gente encontrar um governo ideal, eu acho que é algo que infelizmente não vai acontecer nessas próximas eleições, né? A gente ainda está num campo de dois lados, né? A gente não está... eu posso, acho que, falar até com uma certa tranquilidade sobre isso, não olhando para um lado, olhando para o outro, mas eu posso falar com uma segurança de que a gente ainda vai ter essas brigas, a gente ainda vai ter essas polarizações, ainda a gente vai ter 4 anos pela frente que, de repente, não sejam de grandes mudanças, ou seja, de manutenção do que está acontecendo agora, ou seja, por uma mudança de atitude, mas não de governo, porque não tem muito o que fazer, a gente considera assim, não tem muito o que... Cara, tu vai ter que seguir uma rotina, tu vai ter que seguir vai ter que seguir uma linha. Então, de um lado ou outro, a gente vai ter isso. Claro que vamos ter pessoas que concordam de um lado, concordam do outro, e está tudo certo aqui, a gente não está olhando para o lado, defendendo nenhum lado político, mas eu considero que... entendendo o teu estudo, o teu conhecimento que você trouxe, o que você agregou para nós aqui nesta manhã, que essa construção de um novo poder político, né, de uma política ideal, que a gente mencionou aqui, eu acho que ela parte, então, agora de nós pessoas, tá? Você mais como analista político, eu acho que já está fazendo a sua parte, mas minha parte, a parte da minha esposa, a parte da minha família, a parte da Ana, a parte do pessoal aqui da Like Videos, de a gente olhar para a política e nós partirmos com uma ideia de daqui a 8, 12, 16 anos, a gente possa chegar a essa idealização de uma política ideal, né? E isso se faz como? Se faz com a educação dos nossos filhos, com a educação de quem a gente convive por perto. Então, acho que a gente tem que educar as pessoas para que, se a gente quer isso, então a gente tem que... eu faço uma crítica à minha pessoa, que não olho muito para a política assim como um estudo, né? Mas eu acho que a gente tem que estudar mais a política, entender mais a política e não só debater como um time de futebol, né? Acho que a gente tem que entender de fato todos os lados, todas as situações, o porquê que o nosso país está indo para esse lado, por que a gente tem esses poderes econômicos, por que a gente não usa as terras raras como um insumo de consumo próprio para a industrialização ou para o beneficiamento desses insumos, sabe? São coisas que eu acho que a gente tem que... Não adianta a gente reclamar se a gente não está fazendo a nossa parte, estudando, buscando informações, de repente educando o nosso filho para que ele também entenda sobre isso, sabe? Porque senão, cara, se a gente não se envolver na política hoje em dia, a gente não pode reclamar. Se a gente não é um cara que é torcedor, sócio, vamos usar uma analogia aqui, sócio do Grêmio de um Internacional, por exemplo, que é nosso território aqui, a gente também não pode reclamar. A gente não está ajudando, a gente está torcendo. Pô, a gente está indo pela emoção e é o que muitos empresários hoje olham. A gente hoje acaba olhando muito a emoção de todos os fatos, né? E não buscando a razão. E o que é buscar a razão, gente? Buscar o estudo, não olhar só narrativas de imprensa, olhar narrativas de pessoas que estão envolvidas nesse âmbito político que sim, vão olhar para um lado e vão olhar para o outro, mas buscar historicamente, né? Economicamente,
buscar as oportunidades que o mercado nos traz, estudar sobre isso e ver de fato, cara, o que esse governo me traz para essa oportunidade, o que esse governo me traz. Daí sim fazer uma decisão, claro. Eu acho que então parte muito de uma educação. Mas, Matheus, indo para um final, assim, cara, eu gostaria que, até buscando a fala que eu falei aqui, o que você, olhando para os próximos 4, 8, 12 anos, assim, o que você enxerga do Brasil? Bom, considero que é cada vez mais importante, fundamental, nítido, que o Brasil precisa ser um Estado pragmático, um país que se comporte internacionalmente pensando nos interesses brasileiros e que adote estratégias para atingir os interesses nacionais. Infelizmente, a perspectiva futura de relações internacionais é a de um egoísmo muito grande das políticas externas de atores internacionais importantes, como os Estados Unidos, por exemplo. Isso faz com que a necessidade de estabelecer acordos, de criar estratégias de cooperação, de proteger o interesse nacional, acabem ficando cada vez maiores. Então, o que eu espero do Brasil, do ponto de vista externo, é um Estado pragmático, estratégico e que tenha o multilateralismo como uma pauta permanente da sua atuação. Em termos de política doméstica, que haja um caminho do meio, que haja a possibilidade de uma frente ampla, aprendendo com o que a história ensinou. O que a história ensinou? É que um programa desenvolvimentista ou neodesenvolvimentista muito radical é prejudicial. Por quê? Porque o gasto público, a inflação e a dívida externa descontrola e não é algo benéfico. Do mesmo modo, um programa liberal ou neoliberal radical também se mostrou ineficiente. Ele acaba desamparando bastante setores da sociedade que precisam de algum suporte, de algum amparo do Estado. Então, o que a história ensina? Que é importante que haja não apenas um compromisso público com emprego e renda, como que também haja um compromisso público com a iniciativa privada, com aquilo que faz o mercado funcionar sem tanta intervenção do Estado. É um Estado que consiga conciliar, equilibrar. Então, se tu me pergunta o que eu espero do Brasil nos próximos tempos, eu espero isso, um pragmatismo na sua política externa, sempre com diversificação, e uma política interna mais conciliadora, que ela não caia radicalmente num campo gastador ou num campo cortador de gastos, sem mais nem menos, que ela consiga encontrar um equilíbrio. E potencializa os nossos poderes, potencializa as nossas habilidades, que o brasileiro tem tanta habilidade aí que pode ser potencializada ao favor do bem, que a gente acaba não olhando às vezes. Exato. Uma pergunta final, meu parceiro, vamos lá. Se você pudesse deixar uma mensagem para empresários que estão acompanhando todas essas transformações políticas e econômicas e precisam tomar decisões importantes nesses próximos meses, olhando para o lado empresário, econômico, olha para essa câmera aqui, manda essa mensagem para esse pessoal aí. Então eu diria que o mais importante é que o processo de tomada de decisão seja pautado por aquilo que é técnico, por aquilo que é pragmático. Onde for mais atraente investir, onde for mais estratégico atuar, é para lá que o negócio deve ser direcionado. Quanto menos houver emoção ou paixão ou preferências político-partidárias no processo decisório do negócio, melhor para o negócio. Beleza. Matheus, chegou uma hora importante para a gente também, não é só compartilhar conhecimento, mas a gente gosta de dar um agrado para os nossos convidados aqui, já virou uma tradição aí da Egos Consultoria, o Egos Talks, juntamente com a Egos Consultoria e Tools Imports, a NAC Comunica, a Lazo Digital e a nossa parceira da Empório Gastro aí. Gostaria de te dar um brinde da nossa grande parceira Empório Gastro aí. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por confiar, como já mencionei de novo, Não sei, o vinho. Muito obrigado, muita gentileza. Será bastante degustado. Aqui temos um brinde da Egos Consultoria também, Uma mochila nossa aí, com a nossa nova logo, Ana, com a nossa nova comunicação, que a ANAC Comunica desenvolveu para nós. Então, aqui, um brindezinho. Muito obrigado, Jonathan. Matheus, muito obrigado por compartilhar conosco aí o teu conhecimento, essa tua visão política que é tão importante hoje.
Gostaria que os empresários começassem a olhar mais para o âmbito político, né? Não adianta a gente só reclamar, vamos buscar pessoas competentes, buscar pessoas que conhecem do âmbito político, da história política. Muito obrigado, parceiro, muito obrigado mesmo por ter compartilhado as informações conosco aí, obrigado por tudo, né? E chegamos ao fim a mais um Egos Talks, gestão que conecta. Se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo conectou com a tua realidade e você quer entender mais sobre política, busque também informações com o Matheus Dalmas nas suas redes sociais. A gente vai ter aqui um pouquinho das informações dele também. Porque, gente, empresa organizada sofre menos.